Olá, galerinha do nono! Como é que vocês estão? Vamos para a videoaula da semana? Finalmente nós vamos começar o último capítulo do livro, finalmente. E agora, o tema... Esse ano foi um ano de temas tensos, né? Um ano de Segunda Guerra Mundial, um ano de ditadura varguista, um ano de ditaduras militares na América Latina, né? E a gente vai falar agora, por sinal, da ditadura civil-militar aqui no Brasil. Tema que é bastante caro para a gente, né? Que divide muita gente hoje em dia. Muita gente vocês podem ouvir falar assim, poxa, mas no tempo da ditadura tinha ordem. Uma galera já outra falando, poxa, mas no tempo da ditadura não tivemos tortura, era falta. Aí, né, gente, ditadura, não importa se é direita ou se é esquerda, ditadura é sempre complicado, porque o princípio mesmo da ditadura é você manter um grupo ou uma pessoa no poder, né? Lógico que ela vai ser de acordo com aquilo, né, que ela acredita, e por isso que ditadura, né, é sempre muito, muito complicado. Bom, a gente vai falar também, né, porque ditadura tira o princípio essencial dele é tirar os principais direitos democráticos de um país. Ou seja, os direitos meu e o de vocês e de qualquer pessoa cidadã dentro desse país, né? Vamos começar lá. A ditadura aqui no Brasil, civil-militar, né, a gente já teve uma ditadura militar no Brasil no período do Vargas, né? Um Vargas mesmo, que era um ex-militar. A gente vai ter pela primeira vez, uma ditadura civil-militar, porque dentro do próprio governo vão ter pessoas atuantes diretamente que são do grupo civil, né? Não são militares. Eu já falei para vocês, né, uma vez, de que os grupos militares, eles são um grupo à parte dentro de qualquer país, que eles têm uma legislação própria, né? Tanto que quando um policial militar comete algum crime, ele não vai, né, ser julgado, né, no grupo, entre os civis, e sim vai ser julgado entre os militares. A ditadura vai durar 21 anos, né, de 1964 a 1981, e eu trago essa foto aqui para vocês, né, porque ela é bem o sinônimo disso, né, abaixo a repressão. Toda ditadura vai utilizar de força, né? Porque se um grupo quer defender os direitos, né, quer defender aquilo que ele mantém, em que ele, né, os ideais dele, ele vai utilizar em algum momento de violência para poder, né, colocar essas vontades e esses ideais, né, na pauta do dia. Então, isso aqui já demonstra para você que vai chegar um momento em que vai estourar a ditadura, em que vários manifestantes vão para a rua lutar contra ela. No Brasil, a gente vai ser um pouquinho diferente. Na nossa ditadura, apesar de ser muito violenta, como dos outros países na América Latina, a gente vai existir uma proposta de uma volta democrática lenta e gradual. Nossa, esse termo é muito difícil, galera. Bom, o que significa uma ditadura, né? A gente sempre tem que lembrar, sempre tem que manter fresca isso na cabeça, porque a gente tem que ver os sinais, né, de que pode acontecer uma ditadura ou não, né? O quão perigoso é isso. Ditadura, então, é um regime de governo, né, em que os poderes, né, eles não se dividem mais propriamente em três, por exemplo, que a gente tem. Por que a gente tem três poderes? A ideia da defesa dos três poderes é que esses poderes, eles se equilibrem e não fiquem, né, posicionados somente nas vontades de apenas um grupo ou uma pessoa, né? Então, pode ser um partido ou um indivíduo. No caso da ditadura varguista, foi toda relacionada ao indivíduo Getúlio Vargas. No caso dessa ditadura civil-militar de 64, a gente está falando de um grupo, né, um partido que vai possibilitar isso. É por isso que nós teremos presidentes, né, presidentes ditadores militares no governo ao longo da ditadura militar. Toda ditadura se reconhece pela falta de possibilidade de oposição. Então, lógico, uma pessoa que defende um ideal, tá ali, toma o poder para ela,
ela vai permitir uma questão democrática, que a gente tenha um debate, né? Não, ela vai bloquear todo tipo de oposição, ideias ou atos que sejam em oposição a ela, né? Então, uma ditadura não existe democracia, gente. Se é ditadura, não existe democracia. Pode até que exista o voto, principalmente para a Câmara ou para o Judiciário, mas não provavelmente para o líder único, tá? Então, não tem participação popular. Fica tirado o direito básico do cidadão de votar. Não existia, isso tem que estar muito claro para vocês, não existia o voto popular durante a ditadura. Ninguém votava mais. Se vocês quiserem conversar com alguém que estava no período, vai lembrar disso, né? Que nem se você quisesse, não era uma questão de, tipo, eu não vou votar se eu não quero. Não, você não existia a possibilidade de você votar, tá? Por que vai acontecer o golpe? Porque é chamado de golpe. É chamado de golpe porque o poder ele é tomado à força. Todo poder que é tomado à força é dado um golpe. Não se espera, não se planeja isso. Então, sim, o dia do golpe, né? É por isso que vai ser muito problemático a comemoração, a celebração do dia do golpe, que é o dia 31 de março, tá? Então, isso vai ser muito complicado para quando celebra-se, né, se fala desse golpe. Além disso, gente, os militares e os civis que vão dar o golpe, eles vão abordar dizendo, né, que o Jânio Quadros, né, e no caso depois o João Goulart, que vai ficar no lugar do Jânio Quadros, não está dando possibilidade para o país crescer, e está fornecendo a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista. Apesar do João Goulart ter realmente os ideais e proximidades com o socialismo, não existia nem toda a documentação, jornalismo, tal, nada indicava que ele realmente tinha um planejamento para implantar no país um sistema comunista, tá? Até porque ele implantou também várias medidas que são do neoliberalismo. Então, qual que é a justificativa para o golpe? Foi essa onda, né, de organizar o país para que ele não se tornasse um país socialista. E por causa principalmente da crise. Eles falavam que o João Goulart não tinha força suficiente, né, para barrar a crise econômica que já estava vindo no Brasil desde o Kubitschek, né, desde o Jânio Juscelino Kubitschek. Então, o plano era, vamos ficar 2 anos, apenas 2 anos, manter a ordem, tiramos João Goulart e depois, né, a gente volta. Só que esses 2 anos se tornarem 21 anos. Vocês veem, né, que o ditador pega gosto pela coisa, né? O exército cada vez mais vai se fortalecer, né, nessa política e cada vez mais, desde o Estado Novo, desde o Getúlio, esse exército está se fortalecendo. Não é à toa que ele vai ter força suficiente para dar esse golpe, né, em 64. Vamos saber quem são os presidentes militares? Presidentes, porque apesar de eles usarem o cargo do executivo, né, eles realmente atuavam em cima do legislativo e do judiciário também. Os 5 presidentes militares vão ser o Humberto de Castelo Branco, o primeiro, vai ser de 64 a 67, vai durar 3 anos, só para vocês verem como não tem eleição, tanto que não dura os 4 anos democráticos. O Arthur da Costa e Silva, de 67 a 69, apenas 2 anos. O Emílio Médici, que foi um período mais violento e truculento da ditadura, vai durar de 69 a 74, vai durar 5 anos. O Geisel, que começa a abrir para o processo democrático, diz ele que estamos abrindo o país para poder voltar à democracia. Vai durar mais um tempo aí, né? Mais 5 anos. Processo bem lento e gradual. E, por último, o João Figueiredo, que realmente vai criar o processo de anistia, né, e a abertura à democracia. Vai durar 6 anos. Bem lento e gradual, para vocês verem. Bom, vamos falar um pouquinho do Castelo Branco. O Castelo Branco, gente, como eu falei, ele vai durar 3 anos, né?
Ele vai ser chamado de moderado por muitos grupos, né? Porque, como primeiro, apesar do primeiro golpe, aquele que vai dar, né, entrar no país como primeiro presidente do golpe, ele ainda não vai usar, de certa forma, ou pelo menos a violência não vai se aparentar logo de cara, né, nos jornais. Mas apesar do nome, por isso que eu coloquei para vocês moderado. Moderado, gente, porque já existe uma revisão sobre a documentação que o Castelo Branco deixou e ele já estava prendendo e perseguindo a oposição, ó, bastante. Ele vai ser a ditadura vai ficar muito conhecida pelos atos institucionais. E ele que vai implantar os primeiros 4 atos institucionais, né, que vão declarar realmente da forma a ditadura do jeito que ela é. O que é um ato constitucional? Um ato, né, os atos institucionais vão fazer parte, ou seja, eles vão se institucionalizar ao ponto para ir acima da Constituição. Como a Constituição demora um tempo, um processo para que ela seja mudada, o ato institucional ele vale acima da Constituição em um certo período de tempo, tá? Por que esse é um ato institucional? Porque ele está instituído naquele tempo, naquele período, né? É por isso que ele fica acima da Constituição. E a gente tem que lembrar que a Constituição é um grupo de regras acima de qualquer regra dentro de um país, pelo menos dentro de um país democraticamente falando. Né? Então, esses atos institucionais vão ser leis criadas realmente que não precisam da aprovação, porque a Constituição mesmo ela precisa ser feita através do Senado, né? E através da aprovação do Senado, que é o legislativo de um país, tá? Esses atos institucionais, por isso que eu falei, eles vão dar forma ao governo ditatorial, né? Porque eles vão dar mais poder aos militares e vai, principalmente, ser colocado para poder legalizar a repressão em cima da oposição ou de qualquer ideia contrária, tá? O primeiro ato institucional, o número 1, o que ele vai fazer? Ele vai declarar eleição indireta para presidente. Olha aí, como eu estou falando para vocês, que tem forma da ditadura. Ele tira o voto da população e coloca a forma indireta. Para quem que é essa forma indireta? Ele coloca a forma indireta para que os militares e o grupo do Senado indiquem quem vai ser o presidente. Segundo, ele vai caçar direitos políticos, principalmente direito à eleição, direito ao voto. Além de caçar um direito político é você tirar principalmente o direito, por exemplo, se você quiser se candidatar, tá? Por pelo menos 10 anos. Por 10 anos, os militares já estão garantindo, né, a forma do governo deles. Isso que eles falaram que eles iam ficar 2 anos, mas já estavam garantindo pelo menos 10 anos. As leis também no AI1, elas não vão precisar ser passadas pelo Congresso. Quer dizer que o presidente tomou uma decisão, elas podem ser automaticamente aplicadas. Qual que é o problema disso, gente? A gente tira o poder de decisão de várias pessoas para uma pessoa só, ou apenas um grupo realmente só. Por que isso é problema? Porque o Congresso ele é formado por vários tipos de pessoas, inclusive oposição, não, né? Tem gente da esquerda, da direita, centro-direita, extrema esquerda. Quando você tira as leis, que elas não precisam mais ser aprovadas pelo Congresso, né? Você tira que essas leis elas sejam discutidas. Aí, 2. Fim dos partidos políticos, né? O que acontece? Realmente você tira o fim dos partidos políticos. Para que um partido político se quem está comandando o país é apenas um partido? Então, né, vai se criar a variedade de partidos políticos e colocar somente a posição de 2 partidos. A Arena, que é a Aliança Nacional Renovadora, que é feita pelos militares, né? E o MOB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que é a oposição para os militares, né? O que acontece? Tendo apenas 2 partidos, né, a possibilidade, né, você aumenta a possibilidade de realmente das pessoas, não só das pessoas, mas dos grupos,
se alinharem apenas esses dois partidos, o que vão acabar se alinhando à Arena. Além disso, o AI2, né, ele vai colocar a possibilidade de sítio ou de recesso do Congresso. O que é recesso do Congresso? É fechar o Congresso. Gente, fechar o Congresso é extremamente perigoso, tá? Por isso que o ano passado, quando várias vozes falaram vamos fechar o Congresso, gente, isso é sinal de ditadura, você vai ficar muito ligado nisso, tá? Porque fechar o Congresso é tirar a variedade de pessoas e de pensamentos, né? E você reprimir isso. Isso é fechar o Congresso. Outra questão é estado de sítio. Eu já expliquei várias vezes para vocês. O estado de sítio, ele é uma possibilidade que existe no mundo inteiro de que em certo momento, em um período, você tire os direitos básicos das pessoas, tá? Para que você possa botar ordem. Se você declara que existe a possibilidade do estado de sítio, né, pelo governo, sem declaração, sem nada, quer dizer que você permite que o governo tire seus direitos básicos. O direito de ir e vir, o direito da liberdade, você pode ser preso a qualquer momento. Você não pode andar a certo horário, normalmente se coloca um toque de recolher, tá? Então, o estado de sítio, normalmente esse ato só é usado para caso de extrema urgência, gente. E tem que ser muito bem utilizado. Então, mais um, você tem que ficar ligado na ditadura. Outro problema é também, além de fechar o Congresso, tem já as assembleias estaduais, né, que dão apoio ao governador e as câmaras de vereadores. Por que isso? É você dar somente o poder, né, ao executivo, a uma pessoa, a um grupo só. Péssimo problema. Aí, 3, eleição indireta para governador e prefeitos das capitais. Se vocês viram, no AI2 já diz que a gente pode fechar o Congresso, as assembleias estaduais e a Câmara de Vereadores. Então, nós tiramos do palco todo o legislativo, né? E a gente passa a dar poder à eleição indireta, ou seja, são os militares que decidem quem vai ser governador, presidente e prefeito, pelo menos as capitais do país. Aí, 4, convocação do Congresso. E deixa eu deixar ele baixinho para vocês aqui, ó. Aí, 4, convocação do Congresso, né, para uma nova Constituição. Por que convocação do Congresso para uma nova Constituição, gente? Porque se você quer de verdade mudar um país de acordo com as suas vontades, você precisa principalmente mudar a Constituição. Quando você muda a Constituição, você legaliza as regras, tá? Então não é só mais tipo, um presidente falando que uma medida tem que colocar isso. Não. A partir daquele momento se torna não só uma regra, né, como você leva ao longo do tempo, né, essas regras de forma constitucionalizada, elas se tornam muito claras. Então, também é perigoso, né, nesse momento, convocar uma nova Constituição, né? É nesse momento, queria mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui é o Castelo Branco, o General Castelo Branco, e é nesse momento que vai começar a surgir, principalmente por causa dos atos institucionais, muitos protestos, né? E vai surgir protestos do grupo todo, de estudantes secundaristas, principalmente. O que são secundaristas quando a gente fala isso? É o que a gente entende por ensino médio e estudantes das universidades, tá? A gente vai ter manifestação de operários, principalmente, de trabalhadores em forma geral, porque são eles que vão perder, eles vão perceber que vão perder os direitos primeiramente, e vários civis. Essa imagem, né, ela ficou muito famosa, porque você via a polícia atacando mesmo. Essa também imagem, ela ficou muito, muito famosa, porque, gente, é por isso que eu tenho muito medo de polícia a cavalo. O que acontece? A polícia montada, que é essa aqui, virou símbolo da ditadura. Os caras entravam, né? Eles estavam nem aí. Eles, né? A polícia montada, né? Prendia, assim, né? Colocava a galera e passava com um cavalo em cima, não estava nem aí.
Essa aqui é uma foto, por exemplo, da Sé, a polícia montada, né, fechando o pessoal que estava em protesto. Então, eles entravam dentro da igreja, entravam com o cavalo dentro de grupos estudantis, dentro da faculdade e tudo mais. Então, tá, a polícia montada, por isso que ela se tornou um símbolo muito grande da repressão. Né, os jornais no começo vão conseguir, né, denunciar a repressão, né, dos militares, violentos militares, através de fotos dos jornais. Com o tempo, com a censura que vai vir, nem os jornais vão conseguir mais passar dentro deles, né, essa violência. Mas como cada vez mais se aumenta a violência nas ruas, as pessoas em geral vão ter contato com a violência, percebendo, né, das manifestações, até porque as manifestações vão aumentar cada vez mais. E com isso, com os atos institucionais, cada vez mais vai se perder, né, os direitos e as liberdades individuais e direitos individuais, né? Como eu falei para vocês, o direito de ir e vir, o direito de votar, né? O direito de reclamar sobre o governo, né? O direito de se opor a um governo vai surgir e isso vai vir de forma violenta, assim. Mas vocês não estão entendendo, não é tipo o governo te dar uma chamadinha, não. É o governo vindo te bater e te pegar e prender. Então, o Castelo Branco, apesar de ter essa calinha dele, de que ele é moderado, ele não era nada moderado, né? A gente tem que lembrar que ele era um ditador, né? Por isso que ele vai estender o mandato dele até 67, né? Apesar de ter falado que ia ficar só 2 anos, para garantir a segurança pública de todas as pessoas. Vai surgir uma nova Constituição, tá aí o perigo, que vai centralizar na mão do presidente militar todos os poderes. Aí que eu falei para vocês, que fica ligado na... Quando você manda fechar o Congresso e pedir uma nova Constituição, é óbvio que nessa nova Constituição ele vai centralizar o poder na mão dele, para que não exista a possibilidade, né, de outras pessoas também, né, terem o direito de ir lá e pronunciar, né? O Castelo Branco ele vai ter medidas para, né, combater a crise, até porque ele também tem que combater a crise econômica, porque não tem jeito, tá lá, vai ter que combater, né? Está lá, diz que combater, vai ter que combater. Para combater a crise, ele vai optar por medidas de reajuste do preço da energia elétrica, diminuição de salários públicos, livre negociação salarial de trabalhadores e patrão. Olha aí o problema. Vocês devem pensar, né? Gente, reajuste dos preços da energia elétrica, nossa, normal, vai ter que ter. Diminuição do salário público, de funcionário público. Nossa, que maravilha, tá todo mundo, por sinal, comentando isso hoje em dia. Livre negociação salarial entre trabalhadores e patrão. Gente, perigo disso também, tá? Se a gente dá abertura total aos patrões para negociar, você acha que o patrão vai querer pagar todos os direitos que um trabalhador tem? Vocês acham mesmo que o patrão, em que, quando o governo obrigar o patrão a pagar, sei lá, R$30 a hora para alguém, o patrão vai querer pagar 30 mesmo para garantir isso? Não. Assim, agora posso negociar? Então eu vou pagar R$10. Mas, meu senhor, mas patrão, como é que eu vou pagar minhas contas com R$10? Ah, não é meu problema. Se você não aceita, tem gente que vai aceitar. Olha quanta gente está desempregada por aí. Vocês estão entendendo qual é o perigo você permitir completamente que não exista uma proteção ao trabalhador? Ninguém garante que o patrão vai ter o bom senso, né? Pensar ali, né, de forma, nossa, o meu funcionário, ele precisa pagar as contas dele, né? Ou ele vai pensar, eu preciso ter lucro. Sempre pense nisso. Além disso, o Castelo Branco vai abrir para o capital estrangeiro. Ou seja, vai chamar a galera lá de fora para abrir cada vez mais, né, as suas empresas aqui no Brasil. É aquilo que eu já discuti com vocês. De certa forma, é bom? É bom. Você possibilita novos empregos? Possibilita. Você possibilita que, né, se gere emprego? Então, se possibilita. Mas a maior parte do dinheiro, dos lucros, não vão ficar dentro do país. Tem que lembrar disso. Costa e Silva, vamos falar mais um aqui com vocês. O Costa e Silva, espero que vocês realmente prestem atenção no nome desses dois presidentes militares que eu estou falando, Castelo Branco e Costa e Silva.
Tenho certeza que vocês já ouviram esses nomes por aí. O Costa e Silva, como eu falei para vocês, vai ficar 2 anos no poder, né? Com o tempo, já começa a se perceber no governo dele que vai ter uma piora das condições da educação, da vida dos trabalhadores, né? Com o tempo, principalmente por causa das medidas que o Castelo Branco tomou. Por causa disso, cada vez mais vai aumentar o número de manifestantes. O negócio vai explodir mesmo quando, né, no ano de 68, esse menino aqui, ó, o Edson Luiz, de 17 anos, que era um estudante, vai ser morto pela polícia militar no meio da rua. Aí, bicho. Por causa da morte dele, vai ser convocado uma galera para a manifestação. Vai ser tão grande essa manifestação que vai ser conhecida como a passeata de 100 mil. A estimativa é que tinha muito mais de 100 mil pessoas nessas passeatas. Ela vai acontecer dia 26 de 6 de 68. Né? Essa manifestação vai começar pelo movimento estudantil por causa da morte do Edson Luiz, né? E ela vai juntar não só o movimento estudantil, como intelectuais, artistas, líderes estudantis, líderes operariado, né? Olha a foto do 100 mil, né? Que vai começar já a perceber que muita gente estava sendo presa. Lembra que eu falei para vocês que o Castelo Branco era moderado? Pois então, as pessoas já começaram a perceber que as pessoas estavam sumindo, né? Principalmente indo presa. Então, muitas das falas da manifestação era por libertação, né, dos presos. Essa foto aqui, por sinal, ela ficou muito famosa. Por quê? Porque essas mostra também a participação feminina, tá? Nas manifestações. E a gente tem que lembrar que os anos 60 é os anos de mudança no mundo inteiro. Vai ter manifestação no mundo inteiro por causa das guerras, né? Contra a guerra do Vietnã. Vai ter muita coisa acontecendo, né, no mundo por causa disso. Vai ter libertação sexual da mulher e vai ter crescimento do rock, da contracultura. Tudo isso nos anos 60. No Brasil não vai ser muito diferente. Depois eu explico esses termos o que são. Essa foto aqui são artistas, atrizes brasileiras, né, e modelos que vão, né, de mão dadas participar da passeata do 100 mil, né? Por elas estarem bem na frente, assim, vai ficar muito famoso. Vocês não vão conhecer essas atrizes, eu já conheço, né, de novelas que eu vi há muito tempo atrás, mas vocês não devem nem saber realmente mais o nome dela. Uma das pessoas, né, que vai chamar atenção entre nessa passeata é o José Dirceu, né? O José Dirceu, ele, assim como ele e outros, vão pedir a libertação de outros estudantes presos, né? E o fim da censura e, né, volta da democracia, tudo mais. O José Dirceu, talvez você já tenha ouvido falar, porque o José Dirceu ele foi preso há uns anos atrás pela questão da lavagem, pela questão, né, de lavagem de dinheiro que era da Petrobras, né? E teve maior discussão. O José Dirceu, se eu não me engano, ele foi libertado esses tempinhos atrás, porque ninguém conseguiu provar realmente nada muito contra ele, e aí ele, né, tá nesse período aí. Mas o José Dirceu, ele é muito famoso por causa, né, ele já tinha uma formação muito famosa por causa que ele era entre os estudantes no movimento estudantil em 68, né? Cada vez mais com essa passeata dos 100 mil, mais gente se manifestando, né, vai justificar em 68 sair o ato institucional número 5, que vai ser considerado o ato institucional pior de todos. Por quê? Eu vou dar uma explicada mais na próxima aula, mas o ato institucional ele vai ser o radical mesmo. É ele que vai deixar tudo muito claro. Nós vamos reprimir mesmo, entendeu? Quem se manifestar. Ele vai fechar o Congresso mesmo, a Câmara de Deputados, e ele vai dizer, a gente pode intervir, ele vai legalizar a intervenção militar, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai suspender todos os direitos individuais. Se você, camarada, tem a liberdade de estudar, tem a liberdade para escolher em quem você vai votar, tem a liberdade de andar por aí, né? Tem a liberdade de postar no seu grupo social, se você não odeia ou odeia alguém,
Então, agora imagine você perder tudo isso. Isso é suspensão de todos os direitos individuais, tá? Vai ser tanto problema que o Costa e Silva mesmo vai sair, mas o Costa e Silva só vai sair em 69 porque ele vai morrer, viu, gente? E vai assumir dentro deles o Emílio Médici, que vai ser considerado o mais violento dos presidentes. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui e depois eu vou contando um pouquinho mais para vocês o que é esse tal do ato institucional, que esse termo é perigoso e gera um debate até hoje para quem impede a volta dele. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.